né? E aí você trouxe um tema muito, muito bacana que eu já vou puxar o gancho de conselho, né? Nesses casos que a gente citou aqui, a gente também sabe que nesses últimos, e aí eu acho que o recorte é até menor do que quando a gente fala de diversidade, né? Esse zoom que cada vez mais a gente vê sobre conselho, o papel do conselho, uma governança corporativa e aí a ética, né? Que também se é esperado dos membros ali que participam. Como que você observa, Cláudia? Você hoje, né, tem um papel super ativo e sem sombra de dúvida tem muito contexto, sem te colocar em trazer exemplos, mas o que você observa? Você já vê isso como uma tendência de movimento, das pessoas se apropriando e de fato se posicionando no conselho numa decisão que elas não estão favoráveis? Ai, super bacana tem muito a dizer, né, sobre essa pergunta. Eu acho que tem uma evolução grande dos conselhos, imagino que em todos os países, certamente aqui no Brasil nos últimos anos, né? Os conselhos originalmente, até há poucos anos atrás, eram muito pró forma, né? Aquele colegiado, aquela reunião de pessoas, em geral, muito importantes, né? Ex-ministro, grandes empresários, grupos mais homogêneos, né? Muito mais homens, executivos ou ex-executivos e tal, que sentavam ali mais passivamente do que ativamente para ver um reporte de resultados financeiros, né? E assinar a ata no final. Assinar a ata. Então, era mais pro forma mesmo. Não por culpa de ninguém, era assim, a gente estava aprendendo qual é o papel de um colegiado, né? E de uns tempos para cá, até por conta, e aí o Brasil é bem agressivo nisso, né? Dos riscos de responsabilização pessoal de administradores, seja diretores, seja estatutários, seja conselheiros, os conselhos começaram a ser mais diligentes, mais ativos, perguntar mais, né? Entender mais, ou buscar entender mais. Mas claro que ainda mais numa companhia muito grande, né, muito complexa, existe uma distância entre quem está sentado lá no conselho, se reunindo, quando muito, uma vez por mês. Muito. Né, e uma operação que está acontecendo, às vezes, espalhada geograficamente em todo o país, né, com pessoas que o conselho nem conhece, etc. Como é que o conselho pode pegar as rédeas, né, de tudo isso? Não pode saber se a operação está correta em termos de, seja operacionais, comerciais, mas de comportamentos também, alinhamento cultural, em todas as localidades. Mas pode, sim, encomendar diagnósticos da cultura. E o conselho é o grande guardião dos valores da empresa. Então, é responsabilidade dele, sim. Não ter certeza... garantir que um fulaninho, né, não tá praticando assédio sexual lá no interior, numa operação. Não é isso, não é olhar o caso a caso. Mas é garantir os processos, a estrutura toda e a cultura que buscam repelir esses comportamentos tóxicos, né? E seja ilegais, imorais, antiéticos, enfim, desrespeitosos, discriminatórios, todos eles. Então, garantir um contexto. Tem uma das frases de um dos nomes aí da ética comportamental que diz assim: uma companhia ética não tem a ver com... Eu estou fazendo uma tradução do inglês, por isso que ela vai sair feia, mas não tem a ver com contratar pessoas boas ou más. Tem a ver com desenhar contextos organizacionais que extraem o melhor e não o pior das pessoas. E o desenhar aqui é design mesmo, é o mesmo conceito de design thinking, né? Da gente pensar em todos os elementos que estão influenciando o comportamento. Sejam os formais, as políticas, os processos, né? As denúncias, sejam os mais sutis formadores de cultura, né? Os incentivos e os desincentivos de comportamento tácitos, né? Aqueles que a gente sabe, isso que está escrito no papel, mas na prática a gente sabe muda um pouco. que a gente tem que fazer isso. Então, esse a gente também quer trabalhar.